Senhor, meus amados, estamos aqui para começar a nossa ministração da palavra de hoje. Um abraço especial e a paz do Senhor para os irmãos da Igreja Batista Rio de Vida, na colônia agrícola Samambaia, aqui no Distrito Federal, onde nós congregamos e estamos nesse momento, né? Um abraço a todos que estão acompanhando essa live, seja ao vivo, seja em gravação posteriormente. E nós estamos aqui essa noite para falar um pouco sobre a palavra de Deus. O nosso tema será a Igreja de Cristo, unidade e diversidade. Nós vamos iniciar com um louvor. Está aqui ao meu lado Felipe, meu filho, que é o ministro de louvor da nossa igreja, da nossa congregação lá na colônia agrícola Samambaia, né? E ele vai iniciar este momento de reflexão da palavra com um louvor. Que sejam todos bem-vindos e vamos louvar o Senhor. Felipe. A paz do Senhor, irmãos. Vamos cantar a música então Unidade e Diversidade, de Guilherme Kerr. Amém? Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nós era o pão cada dia, nós era o vinho, santa folia. E o que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre consolação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que crerão, era só o coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Amém. Amém, amados. Graças a Deus, né? Nós vamos começar a ministração da palavra. Como eu falei no início, o nosso tema é a igreja, unidade e diversidade. O texto que nós vamos ler hoje, vamos fazer uma meditação. Procurarei não tomar muito tempo dos irmãos, eu sei que o tempo é difícil, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 32 ao versículo 35. É um texto bastante conhecido, mas sempre bom a gente estar relembrando a palavra do Senhor, né? Sempre que a gente lê a palavra do Senhor, em esses tempos difíceis, fica cada vez mais importante a gente buscar o consolo e a sabedoria da palavra de Deus, né? Ela consegue trazer para a gente esse conforto e esse consolo e essa sabedoria que nos dá um rumo certo e faz com que nós jamais venhamos a enveredar por caminhos difíceis, pelo caminho da dificuldade, pelo caminho do desânimo, pelo caminho do medo, né? sem sentido. Então, nós vamos ler um pouco desse texto hoje, um texto muito conhecido,
em Atos dos Apóstolos, um livro muito, muito maravilhoso. Alguns dizem que ele devia se chamar Atos do Espírito Santo, tal assim, a presença do Espírito Santo nesse livro. Né? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 ao 35. Eu vou lendo e os irmãos vão acompanhando. Eu sempre gosto de lembrar aos irmãos que pode haver alguma divergência, diferença de tradução do texto sagrado, mas a essência da palavra é exatamente a mesma. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Amém, irmãos? Esse texto é um texto maravilhoso, é um texto que mostra um pouco do principal momento da igreja do Senhor. Né? A igreja primitiva, quando a gente se debruça sobre o Novo Testamento, principalmente sobre o livro de Atos, que conta exatamente a caminhada dos primeiros discípulos de Jesus, que depois foram chamados de cristãos posteriormente, né? Nós vemos a forma maravilhosa com que o Espírito de Deus atuou naqueles irmãos, fazendo a igreja cada vez mais conhecida, né? E a igreja cada vez mais, vamos dizer assim, legitimada e respeitada como enviada e representante do Senhor. Né? Esse texto, ele registra que, em termos de registro bíblico, a gente, depois da ressurreição e do Pentecostes, claro, a gente pode dizer que esse foi o ápice da igreja do Senhor, o momento mais importante, o momento crucial da igreja do Senhor, em que ela chegou no seu momento assim mais importante. E é curioso que os primeiros discípulos receberam o mandamento do Senhor, né? Não foi um convite, foi realmente um mandamento, para que eles levassem a mensagem da cruz a todos os lugares, né? Começando em Samaria e na Judéia, onde eles estavam mais ou menos, indo até os confins da terra. Né? E foi assim que a mensagem chegou a nós. Mas o curioso é que era tão gostoso aquele momento da igreja primitiva, que os irmãos não queriam sair de lá. Né? E teve que haver uma perseguição muito forte, para que eles pudessem, forçados pela circunstância, se espalhar pelo mundo e levar a igreja para todo canto que havia. Né? Todo mundo, praticamente conhecido da época, recebeu a mensagem do Evangelho, com os recursos bem limitados se comparado com os recursos que nós temos hoje. Né? Mas, quando a gente olha para esse texto, a gente pode ficar perguntando qual é a característica principal da igreja primitiva. Né? O que é que caracterizou aquela igreja? Porque havia tantos sinais e milagres entre eles? Porque eles faziam tantos sinais e tantos milagres, diferente da igreja de hoje? Né? Ela era uma igreja perfeita? Será que ela era uma igreja perfeita? Composta por pessoas perfeitas, que não apresentavam nenhum tipo de defeito, nenhum tipo de frustração, nada assim que pudesse atrapalhar o desenvolvimento da mensagem da igreja, né? O que devemos aprender com esses irmãos? É importante a gente aprender, né? Sempre que a gente traz um texto bíblico, a gente precisa trazer, além de entender o que o texto bíblico dizia para aquela época, nós precisamos saber o que ele diz para nós hoje. Né? O texto bíblico é um texto vivo. Então ele falou no passado, ele fala no presente e ele continuará falando no futuro. Né? Amém. Então, a igreja, a principal característica da igreja, quando nós lemos esse texto, é que eles tinham tudo em comum. Né? Tudo era comum. As alegrias, as tristezas, a fé deles era comum,
até as propriedades, né, que para nós, no nosso mundo moderno, a propriedade privada é quase um princípio sagrado, né? Sagrado, e ai de quem de alguma forma questiona esse direito à propriedade privada. Para esses primeiros discípulos, isso não tinha a menor importância, tanto que eles vendiam as suas herdades, as suas propriedades, ou seja, herdades são terrenos, né? Imóveis, eles vendiam e colocavam aos pés dos apóstolos, que eram os responsáveis, vamos dizer assim, vamos dizer assim, o início da própria igreja. Não havia realmente um clero constituído, mas havia uma liderança realmente constituída, né? Uma liderança basicamente espiritual. Então eles tinham tudo em comum. Né? Então no capítulo 2, pouco mais atrás, aqui nós lemos o capítulo 4, mas no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, se nós abrirmos as nossas Bíblias aí, nós temos um texto muito interessante também, no capítulo 2, a partir do versículo 43. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ele diz o seguinte: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. Não era só propriedade, eles tinham tudo em comum. Aí vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha a necessidade. Né? Então, de acordo com a necessidade deles, eles repartiam aquilo que eles distribuíam. Né? Não era uma obra social, não era uma filantropia. Né? Era uma oferta de amor que eles faziam aos seus irmãos que, por algum motivo, precisavam. Né? Então é uma coisa muito interessante quando a gente vê isso, vê que eles vendiam suas propriedades e fazendas, os seus bens, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. É uma diferença muito grande para a igreja de hoje. Né? Cultural, histórica, tudo. Né? Hoje se procura as explicações, vamos dizer assim, para justificar esse texto aqui. Mas para mim esse texto está dizendo exatamente o que ele diz. Que esses irmãos não tinham os bens materiais como a sua prioridade. A sua prioridade, a prioridade deles como cristãos, como praticamente primeira geração de cristãos após a ressurreição, eles tinham como prioridade o reino dos céus. Eles obedeciam exatamente aquilo que foi dito por seu mestre. Né? Ter a prioridade, buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Eles também obedeceram ao Senhor numa coisa interessante, nessa unidade que eles tinham. Né? E nós vamos ver a importância dessa unidade. Mas antes vamos fazer uma pergunta que surge no nosso inconsciente quando a gente fala da igreja primitiva como um modelo. Ela era uma igreja perfeita, meus amados? Será que ela era uma igreja perfeita? Se a gente continuar lendo o Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo, as cartas paulinas, nós vamos ver que essas igrejas, à medida que ela foi crescendo, os seus problemas foram aparecendo. Ou seja, a igreja primitiva não era uma igreja perfeita. E nem podia ser perfeita. Por que não podia ser perfeita? Porque era uma igreja composta, como nós somos hoje também, por homens, por seres humanos, falhos, com as suas falhas, com as suas contradições, inclusive. Né? Mas, sob a graça de Deus e o poder do Espírito Santo, elas conseguiram uma perfeição possível. Né? Então, elas não eram perfeitas no sentido exato da palavra perfeição, mas elas atingiram uma perfeição relativa quando a gente fala isso. E isso foi em virtude da própria unidade que elas tiveram. Né? E quando a gente fala em unidade, a gente fala de uma coisa interessante, que Jesus ele em dado momento, se a gente abrir a Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 17, nós vamos ver Jesus orando por seus discípulos. Né? Ele ora por seus discípulos, ora ao Pai, agradecendo por aqueles homens e mulheres que o Senhor colocou
sobre a responsabilidade dele enquanto ele estava aqui na Terra como ser humano. Mas em seguida ele continua a sua oração de forma ainda mais veemente, quando ele faz referência ao futuro. Né? Então o versículo João, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 diz: Eu não rogo somente por estes, né, por aqueles que estavam lá com eles, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então o Senhor Jesus, ao orar pelos seus primeiros discípulos, ele também orou por nós. E aí ele continua, e é aqui que eu trouxe para esse texto. Ele orava por aqueles que, pela palavra dos primeiros discípulos, haveriam de crer em Jesus, e ele diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. E aí vem a importância da unidade, que também eles sejam um em nós. Né? Ou seja, a unidade na horizontal, a unidade com o meu irmão, com o meu semelhante, né? E com o meu irmão em Cristo, e a unidade também com o Pai. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. É isso que ele está dizendo. Então, a unidade da igreja é a garantia da legitimidade da igreja como enviada do céu, como enviada de Deus, como corpo de Cristo. Então, por isso que é importante a unidade da igreja. E unidade não é unidade administrativa, não é unidade congregacional, é unidade realmente espiritual. Na igreja pode haver diversidade, e há diversidade, né? Há diversidade de todos os tipos. Na igreja primitiva também, se a gente pegar o episódio do Pentecostes, havia ali pessoas de várias nações. Até a língua, as línguas, os idiomas que eles falavam eram diversos, eram distintos. Tanto que o Pentecostes, o milagre do Pentecostes consistiu exatamente nisso, em que os discípulos falavam, os apóstolos que estavam ali falavam na sua própria língua, e os outros, cada um ouvia na sua língua, como se o Espírito Santo fizesse uma tradução simultânea. Né? Mas eu estou falando da língua para mostrar a diversidade, diversidade de língua, diversidade de cultura, né? Diversidade de pensamento. Em dado momento começou a haver até diversidade de entendimento da palavra. Né? E eles tiveram que se juntar, se unir, né? Unirem-se e chegar a um denominador comum para afastar aquele princípio de discórdia para manter a unidade. Enquanto a igreja manteve a unidade espiritual, ela foi uma igreja forte. E o grande problema, a grande fraqueza da igreja moderna é a falta de unidade. E falta de unidade não porque nós temos aí miríades de denominações, não é isso. Poderia haver essa multidão de denominações e mesmo assim haver unidade. Mas a unidade é de propósito mesmo, Enquanto alguns grupos, algumas comunidades cristãs realmente estão buscando Jesus Cristo, estão aqui para se tornarem pessoas que dão testemunho de que receberam o perdão divino, e receberam o perdão divino não porque merecessem esse perdão divino. A palavra de Deus diz que isso vem pela graça, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé, sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não é por isso, não é por esse caminho, né? Por esse caminho. Mas há comunidades cristãs que parece que demonstram que tem um outro tipo de, vamos dizer, objetivo na Terra que não seja a unidade. Né? Talvez a unidade, talvez o objetivo de alcançar o poder, também o poder terreno. Né? Quando o reino do céu, o reino de Jesus, não é desse mundo. O reino é lá do céu. Ele pode até começar na terra, mas ele vem do céu. Então, a unidade de propósito era uma das coisas maravilhosas, né? Maravilhosa
na igreja primitiva. E essa unidade era importante por isso, né? Era importante por isso. João 17, 23, nós lemos 17 e 20, o 17 e 23 diz, eu neles, eu Jesus, né? E tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então, somente quando tivermos essa unidade de propósito e de espírito, que a gente sentir que nós somos uma unidade só, é que nós poderemos realmente dar testemunho de que somos realmente seguidores de Cristo. Né? E que nós fomos enviados, e que Jesus foi enviado. Né? O mundo conheça que tu me enviaste a mim. Então, o mundo só conhecerá que Jesus, só reconhecerá que Jesus é o enviado de Deus, foi o enviado de Deus, quando a sua igreja tiver, de fato, uma unidade. Uma unidade. Né? Essa é a questão. Então, a unidade, ela não significa que não possa haver diversidade. A igreja de Cristo, a igreja lá inicial, ela era formada por homens e mulheres, como é também a de hoje, né? Ela era formada por senhores e servos, havia uma divisão social bem rígida naquela época, havia senhores e havia servos. Servos eram como se fossem uma espécie de escravos. Né? Então havia isso aí. E Jesus, em nenhum momento, ele estimulou a rebelião dos servos contra os senhores. Não, em nenhum momento. Em nenhum momento. Né? Ele, na realidade, trouxe a sua palavra para que as pessoas pudessem sentir a graça que o Pai derramou, mudar, arrepender dos seus pecados e mudar a sua vida. Como o objetivo do Evangelho é alcançar toda a humanidade, esse é o objetivo principal do Evangelho, com o tempo, essas questões de senhores e escravos seriam resolvidos. Né? E, de certa forma, foi resolvido, embora tenha sido, vamos dizer assim, substituída por outro tipo de dominação. Né? Hoje nós temos outros tipos de dominações. Esses também precisam ser superados não pela revolta armada, não por uma revolta política, mas eles precisam ser superados exatamente pela mudança de coração, pela mudança do interior do homem. Quando o homem mudar o seu interior, a sociedade também mudará. Né? E aí haverá unidade, havendo unidade, haverá esse tipo de coisa que a gente via na igreja primitiva, naquele grupo ali pequeno. Só naquele pequeno grupo já havia isso. Os irmãos imaginem num grupo maior. Né? Então, amados, a igreja precisa realmente ter unidade. Né? Precisa realmente ter unidade. Vejam que coisa interessante, que a igreja primitiva, o que é que a gente pode aprender com a igreja primitiva, já para nós encaminharmos para a conclusão. A igreja primitiva, ela dependia inteiramente de Deus. Inteiramente. Ela não dependia de mais nada. Ela dependia inteiramente de Deus. A igreja moderna precisa aprender essa lição, de depender inteiramente de Deus. Nós precisamos depender inteiramente de Deus. Nós não dependemos de quem nos governa. Nós dependemos de Deus. Né? Porque é Deus realmente quem nos governa. A igreja primitiva tinha essa questão. A igreja primitiva não procurava em nenhum momento agradar o poder político, por exemplo. Muito pelo contrário. Quando teve que enfrentar o poder político, a igreja primitiva enfrentou. Somente para ela. E não é que cometesse nenhum crime do ponto de vista que nós conhecemos hoje. Somente o proclamar o nome de Jesus, dizer que Jesus era o Messias vindo da parte de Deus, somente isso já era motivo para, nos melhores, vamos dizer assim, nos momentos mais otimistas da autoridade, o cristão ser açoitado, né? E, em última instância, levar à morte. Mas nem com essa ameaça de morte, eles se dobravam à autoridade, né? À autoridade terrena. Por quê? Porque quando a autoridade terrena estava se colocando contra a vontade de Deus. Então, toda vez que a autoridade terrena se colocar contra a vontade de Deus, e qual é a vontade de Deus? A justiça, a igualdade, a unidade, o amor, né? O fim da opressão.
É isso que é a vontade de Deus. Toda vez que a autoridade se coloca contra isso, a igreja do Senhor, ela tem, não é, ela tem o dever de se colocar contra. Porque ela precisa se colocar do lado do oprimido e não do lado do opressor. Né? Isso não é teologia da libertação, não, amados. Isso é a Bíblia Sagrada que está dizendo. Né? É o lado do oprimido. Jesus, ele veio para aqueles que. Ele não veio para quem são, ele veio para aqueles que precisam dele. O opressor, ele não precisa de Jesus, ao menos ele acha que não precisa. Ele precisa achar, né, que tem essa necessidade para que ele possa estar, vamos dizer assim, na situação de receber a mensagem da graça. Enquanto ele achar que precisa exercer a opressão, ele será o inimigo da igreja do Senhor. Essa é que é a realidade. Mas, infelizmente, a nossa falta de unidade, ela não leva a isso. Ela não leva àquela história, àquela leitura equivocada, rasteira, de que nós devemos obediência cega à autoridade. Nós não devemos obediência cega à autoridade, porque nós devemos obediência à autoridade enquanto a autoridade estiver fazendo a vontade de Deus. Quando a autoridade está contra as vontades, os princípios, os valores cristãos, nós temos a obrigação, o dever de denunciar. Os profetas do Antigo Testamento, eles se caracterizaram, inclusive, por isso, porque eles denunciavam. Eu não me lembro de nenhum profeta que gostava de falar bem, né? Como direi, estimular o ego do rei. Não, muito pelo contrário. Eles sempre falaram, eles sempre denunciaram o que estava errado. É isso que nós temos que ser como cristãos, profetas, porque nós somos profetas. Profeta é aquele que traz a mensagem de Deus. A mensagem de Deus. E o profeta não pode se colocar do lado de quem oprime. Ele precisa se colocar do lado de quem é oprimido. Né? Isso é que é a unidade da igreja. Isso é que é a unidade da igreja. E é isso que nós vemos aqui. E aí nós veremos os milagres acontecerem. Por quê? Porque nós estaremos fazendo a vontade de Deus. A igreja foi chamada para fazer a vontade de Deus. Não foi chamada para fazer a sua própria vontade. A nossa própria vontade nós estávamos fazendo quando nós não conhecíamos Jesus. Depois que nós conhecemos Jesus, como Senhor e Salvador, nós temos que fazer a vontade dele, né? A vontade dele. Então a igreja primitiva, formada por homens e mulheres, senhores e servos, pobres e ricos, não significa que os ricos não possam entrar no reino dos céus. É difícil, mas é possível, sim, se eles reconhecerem a justiça divina, né? A justiça divina. A igreja primitiva, então, não se preocupava em obter esse tipo de poder, o poder terreno, o poder político, e nem benesses de homem algum. A igreja primitiva seguia a opção que Jesus tomou, ficar do lado dos necessitados. Né? Veja que entre eles não havia necessitado algum. Isso era uma coisa tão natural para eles que eles não ficavam tocando trombeta, porque estavam repartindo o que eles tinham, e não era uma parte, eles não repartiam o que sobravam, não. Eles repartiam tudo. Lá diz que um texto diz que ele repartia herdades, propriedades, né, que só o terreno, mas o texto de 2 diz que tudo que eles tinham era comum. Tudo. O capítulo 2 diz que é tudo. Né? O capítulo 4 é que, como vai se concentrar naquele episódio de Safira e Ananias, então, na introdução, ele fala do terreno. Mas aqui no capítulo 2, tudo eles tinham em comum. E veja, o que é que levava a isso? Levava, amados, a legitimidade da igreja. O resultado disso é que a igreja ela tinha legitimidade diante das pessoas, né? Por isso que a igreja crescia. Num dia só, foram 3.000 conversões. Né? Depois a gente começar a pegar um mapa da época e olhar a expansão do evangelho, nós ficaremos abismados. Como é que se consegue fazer tudo aquilo com tão pouco? Sem os meios de comunicações que nós temos, sem os meios de transporte que nós temos hoje. Né? E eles conseguiam fazer isso. Então, amados, que Deus abençoe. Foi essa palavra que o Senhor trouxe no meu coração
nesta noite, que o Senhor possa cada dia mais nos ajudar, nos fortalecer, né? Nós estamos aqui para levar a palavra de Deus, né? Quero agradecer ao pastor da nossa igreja pela oportunidade que ele nos deu de trazer a palavra, o pastor Edivaldo e a pastora Sandra, que são os dirigentes da nossa igreja, lá na colônia agrícola Samambaia, aqui no Distrito Federal, né? Lembrando que nós temos, toda quarta-feira, nós temos o culto de oração. A nossa igreja ainda não está funcionando, embora aqui no Distrito Federal, as igrejas maiores já tiveram a autorização para voltar os cultos, as igrejas que têm um espaço maior, não é o caso nosso. Essas igrejas maiores, elas tiveram a autorização governamental para voltar, dentro de algumas regras, seguindo algumas restrições, né? E elas já voltaram. A nossa, como é um menor em área, nós não conseguimos ainda voltar, né? E é importante que só voltemos com segurança, porque nós estamos diante de uma doença grave, de uma epidemia grave, e é preciso ter certos cuidados, né? Então a nossa igreja tem na quarta-feira a oração, a partir das 20 horas, temos escola dominical no domingo pela manhã, a partir das 9 horas, e o nosso culto público às 19 horas. Né? Os irmãos estão todos convidados, os irmãos que são aqui de Brasília, e os que forem de fora e estiverem visitando a cidade também, nós estaremos de braços abertos para receber. Nós vamos ouvir novamente Felipe agora, ele vai louvar o Senhor, e em seguida nós voltaremos para fazer uma oração final e os agradecimentos. Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãos. Vamos cantar novamente, amém? Vamos cantar a música Ao Orarmos. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, e cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Amém. Amém, meus amados. Então eu agradeço aqui a participação dos irmãos, aqueles que assistiram. Quero agradecer mais uma vez ao pastor Edivaldo e à pastora Sandra pela oportunidade pelo convite de ter e a confiança, né, de ter colocado esse espaço para que a gente possa trazer a palavra de Deus. Nós estamos aqui para colaborar com a palavra do Senhor, né? Então eu agradeço àqueles que assistiram, aqueles que vão assistir, porque o vídeo continuará à disposição aí na página do Facebook, né? E vamos orar agora, agradecendo ao Senhor por esse momento, né? E que Deus abençoe todos os irmãos, que Deus nos ajude nesse momento tão difícil em que nós estamos. Vamos curvar nossas cabeças em casa, onde nós estivermos,
e elevar os nossos pensamentos até o Senhor. Uma das coisas maravilhosas do cristão é que ele pode conversar com o Pai, né? Deus não criou o homem o universo e ficou longe assistindo simplesmente, né? Ele está aqui para ouvir o clamor daqueles que professam o seu nome. Então vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, por esse instante em que estivemos aqui por alguns momentos pregando a Tua palavra, falando da Tua palavra, Senhor, te louvando, Pai amado. Pedimos uma bênção especial por cada pessoa que está assistindo a esse vídeo, Pai amado. Tem misericórdia e contempla a necessidade de cada um, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, da nossa nação, do nosso país. Vê a necessidade, vê aquilo que nós precisamos, Pai amado. Tu és um Deus de justiça e Tu és um Deus de amor, Senhor. Contempla as pessoas que estão no leito dos hospitais, estão enfermos nas UTIs, precisando de equipamentos, precisando de medicamentos, Pai amado. Tem misericórdia nesse instante. Providencia, se for essa a Tua vontade, Senhor, de providenciar o medicamento. Se for a Tua vontade também curar de forma sobrenatural, Tu também podes fazer isso, porque tudo está em Tuas mãos, em Ti está a soberania, Pai amado. Tu podes agir de forma também sobrenatural. E podes utilizar também os meios naturais, os meios materiais, os meios científicos para ajudar também essas pessoas, Pai amado. Tem misericórdia, especialmente consola aquelas famílias que perderam os seus entes queridos. Já são mais de 50 mil mortos por essa doença terrível, Senhor. Estende as tuas mãos sobre essas famílias, Pai amado, e tenha misericórdia. Dá o consolo, enxuga a lágrima, Senhor, e provê o necessário, Senhor. Tem também misericórdia, Senhor, daquelas pessoas que estão necessitando trabalhar, daquelas que estão necessitando colocar os seus negócios novamente em funcionamento, Senhor. Dá uma solução para esse impasse tão difícil, Pai amado, que é parar a economia ou deixar as pessoas morrerem, Pai amado. Estende as tuas mãos sobre esse dilema, porque esse dilema ele precisa de uma solução sobrenatural. Somente Tu podes dar e mais ninguém, Pai amado. E nós confiamos em Ti por isso, Senhor. Abrevia esses momentos, abrevia esse instante, abrevia esse momento em que o vírus está fazendo tantas vítimas por aí, Pai amado. Tem misericórdia, Senhor. Dá consciência também às pessoas para que elas possam fazer a sua parte, Senhor, para que elas possam tomar os devidos cuidados, seguir as orientações necessárias, Pai amado. Fica conosco e nos ajuda, Senhor, cada dia mais, Senhor. Nos dá uma noite de sono tranquila hoje e sempre, Pai amado. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Fiquem com Deus, na paz do Senhor. No domingo, às 19 horas, teremos novamente live da igreja, né? Não será comigo, mas será com a outra pessoa, provavelmente com o pastor ou com a pastora. E não deixem também de assistir. Aí na descrição tem o link da página da igreja. Que Deus abençoe a todos.